Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. O podcast Articulamente, ele tem como objetivo reunir profissionais da área da saúde e compartilhar as suas experiências e conhecimento. Hoje, nós contamos com a presença do nosso fonoaudiólogo Álvaro Monteiro e a nossa psicóloga Ana Paula. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, boa noite. Álvaro, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, com o que você trabalha e qual que é o seu público-alvo. Meu nome é Álvaro Monteiro, sou fonoaudiólogo formado pela Univale, Itajaí, Santa Catarina. Atuo na área de terapêutica já fazem mais de 20 anos. Meu público principal são crianças com idades variando de 2 anos até 12 anos, né? Principalmente trabalho com atraso de desenvolvimento de fala, de linguagem, e também com crianças autistas, também na questão do desenvolvimento de linguagem. E trabalho também alguns pacientes de voz, alguns pacientes que têm problema de disfagia, mas o foco principal são as crianças. Legal, Álvaro. Agora você, Ana Paula? Então, olá, muito prazer, né? Eu me chamo Ana Paula, sou psicóloga um pouco mais recente, né? Em torno aí de uns 4, 5 anos, né? Me formei aqui em Joinville mesmo, na ACE, mais conhecida como Guilherme Guimba. Porém, atualmente estou fazendo, né? Mestrado lá na Univale, né? E eu atendo públicos em gerais, não tenho um nicho separado, né? Então, atendo desde lá da infância, a partir dos 3 anos até quiser vir para terapia mesmo. Tá bem, gosto bastante, meu xodó são bem mesmo os atendimentos infantis, gosto bastante da demanda ali, né, de transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, né, mas o meu público seria geral. Uma das coisas, assim, que quando a gente fala em atender crianças, né, eu gostaria que vocês falassem, assim, uma das maiores dificuldades, né? Muitos comentam que a maior dificuldade nem sempre é a criança em si, né? Mas sim o relacionamento com os pais. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Ok. A gente encontra muito no nosso trabalho terapêutico, né? Essa questão com relação aos pais. Às vezes a criança é muito mais fácil da gente conseguir trabalhar ela, propriamente dito, só que a gente enfrenta uma barreira bem grande com relação aos pais. Muitos pais, na maioria das vezes, não compreendem bem o que é o trabalho que a gente faz, né? E isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco no processo terapêutico. Essa questão, às vezes, não dá para generalizar. Na área da psicologia, a gente não tem uma resposta pronta para nada, né? A gente precisa avaliar, analisar cada processo, cada pai, cada mãe, ou cada responsável, cada criança, cada profissional também, que é uma questão de relação, envolvem sempre, no mínimo, 2 pessoas, né? E aí, a gente precisa conhecer um pouquinho todo esse contexto, né? Alguns colegas de profissão até eles brincam que às vezes eles não atendem as crianças justamente por conta da relação com os pais, né? Particularmente, eu acabo achando que ainda tem um diferencial aí, acabo me relacionando bem com as crianças, aí com os pais das crianças, desculpa, né? Outras terapias, às vezes, tem uma questão mais explícita, né? Por exemplo, fisioterapia, né? Algo que a gente quer visível, né? Que a gente consegue ver Palpável, né? isso, algum tipo de correção que precisa ser feito, né? Na questão da linguagem, as outras pessoas acabam percebendo, tendo dificuldade de entender aquela criança. Já na psicologia, acaba entrando bastante as questões comportamentais, né? E aí, não dá pra gente generalizar de onde vem esse comportamento. E às vezes é um comportamento meio espelhado também da própria casa, da cultura da casa, da família, da genética e tudo mais, né? E esses pais, às vezes, né, com essa dificuldade de trazer, acabam colocando uma expectativa bem alta no profissional, né? E aí, tanto é que deixo, né, meu contato liberado aí, livre, né, que dá para mandar mensagem até meia-noite, né? Depois da meia-noite não dá porque desliga a internet, né? Porque todas as vezes que surge alguma situação nova nessa casa, é muito comum que eles sintam dificuldade e se sintam até mesmo perdidos sem saber o que fazer, Sim. né? Só que, claro, que vai de uma
Isso é legal porque na fisioterapia realmente, né? Às vezes a gente pega uma criança autista, por exemplo, que ela anda na ponta dos pés. Conforme a gente vai trabalhando, a gente consegue ver uma evolução, né? Então, quando a gente fala da parte mecânica, da parte motora, a gente consegue ver o desenvolvimento. Agora, na psicologia, essa mensuração de resultado é um pouquinho mais difícil, né? E na fono já é mais fácil também, né? Porque a gente consegue ver esse resultado, né? Sim, a gente consegue ver esses resultados. Óbvio que ele também é um processo um pouco mais lento, né? E digamos assim, um trabalho de formiguinha, né? Cada conquista que a gente consegue que a criança faça, por exemplo, principalmente na questão de linguagem, né? Quando ela tem um atraso de linguagem, cada som que ela faz imitação, cada palavra que ele começa a tentar imitar e falar, para a gente já é uma conquista, né? E aí, depois que ele já começa a consegue produzir alguma coisa de linguagem, aí o caminho vai se abrindo e ele vai começar a desenvolver uma linguagem e vai chegando perto do que a gente espera para a idade dessa criança, da sua linguagem. É claro que é importante lembrar que a participação da família nesse processo é importante, tanto na questão assim de estimulação dessa linguagem, de como vai ser estimulado, né? A gente, não sei se a Ana Paula passa por isso, mas a gente também tem muita dificuldade com a questão do uso de telas, que é um pouco exagerado hoje em dia. Os pais, para qualquer coisa, já colocam a criança com celular, televisão, tablet, essas coisas, e isso, em alguns casos, acaba dificultando um pouco mais esse desenvolvimento de linguagem. Então, a gente procura sempre estar orientando, diminuição de telas, estimulação, tirar um tempo para essa criança, mesmo que seja um tempo mínimo de uns 15 minutos, 10 minutos, mas só para ela, para poder brincar, fantasiar, fazer o lúdico com ele, para ajudar nesse desenvolvimento de linguagem. E aí, porque depende aí de cada terapia, né? Mas a gente vai aí de 30 minutos a 40, 45, talvez uma hora e meia, né? Depende da idade dessa criança, depende, né, quais que são as demandas dessa criança. E eu sempre falo que o processo terapêutico, independente de qual seja a profissão, ele acontece depois que a gente sai dali. Porque ali a gente tem um pequeno tempinho daquela criança numa semana de 7 dias. 7 dias. Né? Então, a participação dos pais é de importância, né? Por isso que a gente precisa, né, estreitar bastante essa relação de confiança. O profissional precisa confiar que esses pais vão mesmo se devotar para esses cuidados do mesmo jeito que eles também precisam confiar nesse trabalho. Sim, é verdade. Uma das coisas legais ali que você acabou de falando de tela, né? Então são dois lados assim que eu vejo, né? Uma delas, eu acho que é a rotina, né? Porque eu até gostaria que vocês comentassem, né? Como que a rotina impacta. Porque quando a gente fala da fisioterapia, né? Que é a área que eu trabalho, a gente vê um grande salto do desenvolvimento com a rotina. Então, muitas vezes, eu acho que o celular, as telas em gerais, né? Elas acabam desconfigurando, de certa forma, a nossa rotina. Então, quando a gente mexe no sono, a gente tem bastante alterações, principalmente eu acho que em crianças que estão na fase do desenvolvimento, né? Acho que se vocês puderem comentar um pouquinho sobre o uso de telas e a rotina, seria muito legal. A criança, né, ela precisa de repetição. Então, quantos pais, às vezes, que estão ouvindo aí, né, já se pegaram que decoraram aquela música do desenho, né? Os pais conhecem todos os personagens daquele filminho que o filho vê, porque ele vê com muita frequência, né? Chega até às vezes a ser cansativo para o adulto ver tantas vezes o mesmo desenho ou escutar a mesma música, porque a criança, ela precisa se sentir confortável e segura. E a repetição para a criança é muito importante para que ela estabeleça essa segurança, né? E o rebaixamento da ansiedade. Então, a gente conseguir estruturar uma rotina para essa criança, para que ela entenda como é que vai acontecer o decorrer do dia, é muito importante. Eu digo assim, não é que a gente seja contrário ao uso de telas que as crianças usem,
mas que tenha um certo limite nessas questões. Que não seja só para distrair ela e deixar o pai em paz, né? Exatamente. Porque hoje em dia, o que acontece muito? Por causa dessa vida louca que esses pais têm, né? Geralmente ambos trabalham, né? Tem pouco tempo para se dedicar à criança. Então, é mais prático, né? Vou dizer assim, é mais prático. Cômodo, né? É mais cômodo colocar a criança lá na tela, deixar e tranquilo, né? Enquanto eles fazem as outras coisas, porque querendo ou não, a maioria desses pais tem uma rotina dura fora de casa e dentro de casa, né? Então, é mais cômodo, realmente. Mas a gente percebe, sim, você consegue perceber no processo terapêutico, quando você orienta esses pais, e esses pais conseguem trabalhar essa questão das telas, né? Limitar essa questão das telas, e trabalhar uma estimulação mais lúdica, realmente o brincar com a criança, o quanto essa criança tem uma transformação nesse processo de desenvolvimento de linguagem. E é legal você comentar isso, porque quando a gente pega crianças que brincam na rua, sobem em árvores, escorregam em pastos, sabe? As crianças que realmente tiveram uma infância e não foram criadas em apartamento, a parte motora dela, motricidade fina, ela é muito mais apurada de que qualquer outra pessoa. O pessoal sempre comenta, o Neymar, ele jogava descalço, jogava na rua, e aí você vai ver o controle motor e a precisão que ele tem, não é algo que você se treina de um dia para o outro, você vê que é um estímulo desde muito novo, né? Sim. Então eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento motor, nós também estamos falando de estimulações em outras áreas do cérebro, né? Então a gente está treinando o cérebro tanto para aumentar os reflexos, aumentar a velocidade de pensamentos, memórias, entre outras coisas, né? E assim, né? A gente tem recebido muita criança que nasceu nesse período de pandemia, né? Mas não só pela questão do período da pandemia, mas também porque essas crianças, como você mesmo disse, né? Hoje em dia elas não têm esse contato, por exemplo, de botar o pé no chão, botar no barro, andar descalço na brita, né? Pisar na grama. Hoje em dia isso quase é impossível. É raro você encontrar uma criança que faça isso, né? E isso também é importante nesse desenvolvimento, a questão tátil, a questão do sentir, né? Ajuda a desenvolver justamente a questão motora fina, tudo isso, né? A gente acha que Não. A gente acha que às vezes precisa de muita complexidade para ofertar uma coisa bacana para as crianças. Mas assim, vamos imaginar lá, né? Pensando algumas coisas que aparecem, até mesmo de demanda clínica. Um pai que trabalha lá 6 dias na semana, ele só tem o finalzinho do sábado e o domingo. No domingo ele às vezes não quer sair de casa, ele quer ficar em casa. Mas ao mesmo tempo ele também se cobra porque ele também quer dar alguma atenção para esse filho, né? Então eu gosto de sugerir pequenas coisas simples que dá para fazer dentro de casa. Às vezes uma mãe vai arrumar a mesa. Por que ela não pode convidar, às vezes, essa criança, né, a partir de uma idade que ela já consegue segurar? E aí vai dependendo ali do desenvolvimento. Exato. Para ela dar conta das atividades em casa, né? Então, por que não pode ajudar a arrumar uma mesa bem bonita, né? Para a gente fazer uma comida. E aí a gente vai trabalhando, né? Vai trabalhando na BDs, né? E aí a gente entra no tópico que você citou antes, né? A prática e a repetição, né? Então, a gente tem um negócio chamado de programação sensório-motor. Reprogramação sensório-motor, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes, a gente acaba encurtando as vias corticais e a gente faz com mais facilidade, né? Então, a gente entra no modo mais automático e a gente consegue fazer aquilo com perfeição. Uma das coisas que eu vejo muito, assim, principalmente, eu digo assim, até às vezes dentro da nossa família, né? Porque muitas vezes a impressão que eu tenho é que os pais não estão criando filhos, estão criando hóspedes, né? Então, muitas vezes a gente vê que o pai, ele negligencia certas coisas. Eu acho que em vez de ensinar, eles acabam, até mesmo pela correria, cansaço, eles preferem fazer porque é mais rápido, né? E isso eu acho que acaba impactando muito no desenvolvimento dessa criança, né?
Isso aí são as facilidades ou as dificuldades, porque às vezes, olha só, o meu filho saber amarrar o cadarço seria uma facilidade. Porém, eu destinar um tempo para eu esperar ele de manhã cedo amarrar o cadarço, entra por uma dificuldade. Então, o que que às vezes a gente pode fazer, né? Naquele momento da correria, é correria, eu tenho que amarrar o cadarço porque eu tenho que chegar no horário. Mas no momento que às vezes eu não tô tão corrida, dá pra gente treinar juntos essa questão, então, de amarrar o cadarço, né? E a gente pode, tu traz bem a questão lúdica, né? Com a criança sempre lúdica. O que que é o lúdico? O lúdico é a gente falar através da brincadeira, né? Adaptar a nossa fala, a gente é livre para falar tudo que a gente quer para a criança, desde que a gente adapte a nossa comunicação para a criança, né? Então, assim, a gente pode estimular essa criança, a gente leva como um estímulo, como um avanço para essa criança, né? É verdade. E assim, ó, sempre que você for falar com a criança, é importante você estar à altura da criança, não se sentir, não ficar mais alto do que a criança, porque isso para a criança é importante também. Estar na mesma altura na hora que vai falar, na hora que vai explicar as situações, tem que estar sempre na altura da criança, porque isso daí melhora essa compreensão da criança com relação às regras, aos limites que você precisa dar para ele, né? E que hoje em dia a gente também tem encontrado muito, né, falando geralmente, né, tem encontrado muita dificuldade com essas questões de regras e limites em algumas crianças, porque não se trabalha muito isso em casa justamente por todos esses fatores que a gente já comentou aqui, né, a falta de tempo, né, a falta de se tirar uns 15 minutos, né, nem que seja no final de semana, para se dedicar somente a essa criança, brincar com essa criança, né? Mesmo aquilo que você comentou com relação ao amarrar o tênis, isso dá para fazer, por exemplo, no momento de descanso, né? Já que no dia a dia é muito corrido, que você tem que fazer por ela, você pode trabalhar de uma maneira lúdica também, né? Ensinar a amarrar o cadarço, ou outras situações, né? Mas tudo levando sempre na questão da brincadeira. Então, uma sugestão bacana que a gente pode ter para trabalhar essa questão das regras, dos limites com as crianças em casa, e aí já ter uma interação familiar, são os jogos de tabuleiro, né? Porque a gente, por exemplo, a gente tem as regras pré-estruturadas. Não significa que a gente precisa seguir obrigatoriamente aquelas regras, mas todas as regras que a gente for criar não pode ser no desenvolver do jogo. Né? Porque a criança ela é muito sagaz, ela vê que ela tá perdendo, ela já quer alterar aquela regrinha. Pode? Não, não pode. Ela precisa esperar quando a gente acabar a partida e aí todos vão estruturar aquela regra que ela criou, porque a gente não vai inibir aquela criação, a gente vai estimular a criação, mas no momento mais adequado, né? E que aquilo lá sirva para todo mundo. E aí ela vai ver se aquela regra que ela criou vai ser boa para todo mundo. Verdade. É bem isso mesmo. É um exemplo, né? E é importante essa questão das crianças, né? Porque se a gente deixa ela nas pequenas coisas, elas, digamos, trapacear, muitas vezes, às vezes na vida, ela vai querer chegar lá na frente e mudar isso, né? Eu gostaria também que vocês agora pudessem comentar sobre alguns traumas de infância, né? Porque existem alguns momentos em que as crianças elas acabam ficando, por algum motivo, não sei se é machucada ou se é traumatizada a palavra correta, né? Pelos pais. E muitas vezes os pais eles não conseguem enxergar, né? Eu acho que acaba acontecendo muitas fatalidades pelo pai, os pais, né? Acabarem negligenciando tais situações com os filhos. Pode falar. Tudo bem. Essa questão do trauma, né, acho que são assuntos, vou falar de uma maneira mais simplificada, porque é algo que geralmente são as coisas que estão mais perpetuadas na gente, né? A minha abordagem, ela é mais analítica. Dentro da psicologia, para quem não conhece muito, a gente trabalha com abordagens, por isso que às vezes um psicólogo, né, trabalha de um jeito tão diferente do outro, né?
E aí, nessa perspectiva mais analítica, na minha abordagem, a gente trabalha bastante questões do inconsciente, que seriam lá, né, onde ficariam esses traumas, esses abusos e tudo mais. E isso pode chegar lá, essa criança vai virar um adulto e pode ainda estar lá. Pode estar lá, mas para isso que serve a terapia, né? Para a gente trabalhar sobre isso. Porque o que acontece? Às vezes vai refletir lá na pontinha, que a gente brinca que seria o inconsciente o iceberg, né? O que a gente não vê e o que aparece nas relações, questões de trabalho, de estudo, né? De comportamento. Então vai aparecer lá na pontinha, que seriam mais os problemas de relação, de comportamento. Né? Então, precisa ser falado. Formas de a gente acessar isso é através da fala, né? Do pensamento, da reflexão sobre isso. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa conhecer coisas primárias a isso. Porque às vezes a gente tem dificuldade até de reconhecer o que a gente está sentindo. Eu só fui lá e reagi, tive uma reação. Né? Eu não consigo nem perceber, nem entender por que eu tive aquela reação. Né? Então, a gente precisa estruturar esse paciente para que ele reconheça coisas que são anteriores aos traumas, né? Mas eu vou falar uma coisinha, né, para tranquilizar um pouquinho os pais. Não tem como a gente perpassar a vida, tá, sem traumatizar um ao outro. O que muda quando eu faço intencionalmente e quando eu não tenho a intenção, né? Porque na maior parte das vezes a gente não tem a intenção. Verdade. É isso mesmo. Porque vai acontecer, isso é inevitável. E o trauma do nascimento, né? Então, imagina, a gente já tá lá quentinho, no escurinho, gostosinho. A gente vem e tem aquela luz imensa. É só a gente, né? Tá dormindo, vem alguém, acende a luz. Já incomoda, né? Já incomoda. Então, a gente já vem trabalhando desde lá, né? Então, o importante é entender quais são as consequências que esses comportamentos que foram, né, gerados, ocasionados em mim, tá me atrapalhando no decorrer do dia a dia, né? E aí fica um pouco mais fácil de a gente reportar o que pode ter acontecido, né? Até porque depende da idade que a gente está trabalhando. Sim. Porque cada geração foi trabalhada de uma forma. Então, cada era mais ou menos foi exposto a algum tipo, né, de trauma, né, ou de abuso, né, ou de violência mesmo, violência psicológica, né? Então, depende também da época, de que faixa etária que a gente está falando. Pegando o gancho da Ana com relação à questão do trauma, também na área de fonoaudiologia, né, a gente sim encontra crianças que apresentam traumas. Então, por isso que é muito importante o trabalho interdisciplinar, né? No caso, com o psicólogo, fazer um trabalho de acompanhamento com o psicólogo para trabalhar esses traumas que provocaram alguma alteração no que tange a relação da linguagem, já seja da fala, né? Sim, Pode ser exatamente. Justamente por isso. Eu tive um atendimento com uma criança e que ele veio para mim com diagnóstico de autismo, né? E aí vai entrar uma divergência aí, né? Mutismo seletivo, autismo, mas eu acho que cada caso é um caso, a gente precisa abrir o caso, né? E detalhar. Exatamente. Né? E aí, por quê? Porque ele vinha vindo, né, com desenvolvimento, ok, dentro do esperado, e de um momento para o outro ele teve essa regressão. E a gente sabe que muitas vezes, né, no autismo, acontece isso. Só que ele já tinha passado dessa idade do marco, né, da regressão. Mesmo assim, ele vinha sendo trazido como autismo. Logo na segunda sessão já deu para ver que era uma questão de mutismo seletivo. Então, aproveitando o gancho, né, não estou taxando que a questão do mutismo seletivo venha proveniente só, né, do trauma, porque ele também pode fazer parte de um dos critérios, né, do autismo, né, um existe sem o outro, aí vai uma rivalidade aí de profissões, né, e não é esse o objetivo, né, mas um esclarecimento aí, né. Verdade. Mas veio, então, um paciente, né, com essa questão de queixa, né, com diagnóstico de autismo e tudo mais, e a gente foi trabalhando, e já na segunda sessão deu para ver, né, que ali a questão não era essa.
ele tinha mudado de uma escola para outra, e nessa nova escola que ele estava, ele era pequenininho ainda, né? Ele tinha 6 anos quando ele veio, assim. Quando ele veio, ele tinha 6 anos, mas tinha acontecido no ano anterior. Ele mudou de cidade e, consequentemente, mudou de escola. Nessa escola nova que ele estava, obrigatoriamente, ele tinha que dormir, tá? E era criado essa rotina de dormir do soninho. Só que não era trabalhado com estímulo no soninho, né? Não estou pré-julgando esse estabelecimento. Foram as informações que foram coletadas, que eu consegui observar, né, e absorver dessa situação. E aí ele parou de falar, simplesmente. Na primeira semana já escolar, ele travou essa fala, né? Então, pois a gente pode até explicar bem por cima o que seria o mutismo, é justamente esse cancelamento da fala em momentos determinados ou com figuras determinadas, né? Com pessoas determinadas, né? Então isso, né, por exemplo, já configura ali, acho que já pinta um pouquinho o que tu estava trazendo da questão do trauma, né? Legal. Pode falar. Inclusive, agora me veio também a questão assim, ó, por exemplo, a gente pega às vezes muitas crianças que estão num processo de desenvolvimento de linguagem muito bom, né? Estão indo, e de repente, claro, ou regridem a fala, ou entram no mutismo também. E às vezes acontece, por exemplo, que na família vai ter um neném novo, né? E aí ele acaba perdendo aquele espaço que era o espaço dele, né? Que ela era o dono do pedaço, digamos assim, e começa já a ter outra visão disso, e daí ele acaba optando por ou regride, começa com a linguagem começa a regredir, volta a ser neném, ou às vezes simplesmente para de falar e começa só a apontar, né? Não sente necessidade, não vê necessidade, porque como forma de chamar atenção, sabe? E na questão do trauma, a gente vai criando, né, ou vai deixando de criar funcionalidade no comportamento. Então, aquele comportamento, ele vira disfuncional, o que acaba me dificultando em determinados assuntos, né? Por isso que, às vezes, é tão grave, né? Traumas específicos, né, de maior magnitude são tão graves, né? E precisam ser conversados, debatidos. Então, Álvaro, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o mutismo, né? Quais são as orientações que a gente pode passar para os pais para que eles possam estar trabalhando em relação a isso, né? Bom, João, na prática que eu tenho, na experiência que eu tenho de trabalho, a questão do mutismo é uma coisa bem rara, digamos assim, né? No que eu tenho trabalhado, né? Bem rara. O que acontece mais é a regressão, que é o quê? A criança está com uma linguagem que a gente considera dentro do esperado para a idade, mas por algum motivo emocional, né, já seja pela chegada de um outro irmão ou por algum trauma que a gente não sabe que aconteceu, que ele pode ter apanhado, levou uma surra, alguma coisa, essa criança começa a apresentar um retrocesso na sua linguagem. Aí começa a falar como neném, começa a falar tudo errado, que é uma forma dele chamar essa atenção para ele, né, Ana? Isso, uma coisa que a gente pode... Porque, assim, ó, às vezes, o que é o mutismo seletivo? A criança não conversa com pessoas específicas. Às vezes, com os pares, que seriam outras crianças, elas vão conversar. Às vezes, com uma única professora, ela vai conversar. Em casa, às vezes, ela vai como se nada tivesse acontecido. Então, seria mais... né? Depende do caso, para casos fora de casa. Por exemplo, não ficar forçando essa criança a falar. Fala que se tu não falar, tu vai apanhar. Exato. Fala que eu vou te dar um doce. Outra coisa seria não comemorar. Por mais vontade que a gente tem de comemorar quando a criança fala, porque, de novo, ela se assusta. Então, vamos tentar trabalhar ali com naturalidade, né? E também utilizar comunicações não verbais, se a gente entende que a criança está com dificuldade. Que é diferente quando a criança não fala. Daí é o contrário, a gente não usa essa comunicação, né? Ou evita, né? Depois se tu quiser, né? Mas aí a gente pode adaptar um pouquinho, a gente pode adaptar um pouquinho essa nossa fala. Então, se a gente está jogando, se a gente está brincando, e a criança ela não está falando, a gente também não precisa falar.
A gente pode fazer sons, né? Porque daí vai também colocando a criança num outro lugar, num lugar de acolhimento, onde ela é livre para utilizar outras comunicações que não são as palavras, propriamente dita. Porque às vezes naquele momento ela não está querendo se expressar verbalmente, né? Falar. Então há outras formas dele se comunicar. Já seja por sons, né? Pequenos sons, gestos, gesticulações, sim. Isso. E aí seria a questão do acolhimento. Para os pais, sempre, primeira coisa, acolhimento. E Álvaro, a questão assim, eu já ouvi pessoas falarem que quando a criança está na fase do desenvolvimento, aprendendo a falar, né? Tem muita gente que tem costume de fazer aquela voz de fofinho, né? Isso realmente atrapalha no desenvolvimento da fala ou isso tá liberado a falar de forma fofinha? Na verdade, isso atrapalha, né? O ideal para quando a gente está trabalhando a estimulação de linguagem da criança é falar de forma correta, né? E sempre olhando para, fazendo com que a criança olhe para a gente articulando bem na hora de falar. Mesmo o neném? Mesmo o neném. Por quê? Porque o neném sempre vai estar tentando fazer imitação daquilo que a gente está falando, né? Daquele som que a gente está produzindo. Então, por exemplo, se eu estou falando por neném, por exemplo, tô aqui com o neném na minha frente, eu falo assim, bebê. Ele não, claro, nesse primeiro momento não vai, mas algum som similar a gente vai acabar escutando. O cérebro começa a associar, né? Exatamente. E com a repetição, se você for repetindo, uma hora vai sair algum som bem próximo ou igual ao que a gente está produzindo. Então, a forma correta é falar corretamente com a criança e não falar que nem, assim, fofinho, né? Aquele ninhizinho não é o ideal, porque senão isso aí acaba prejudicando, sim, às vezes, o desenvolvimento da fala da criança. E até falar porque às vezes as crianças, elas falam palavras erradas. E aí, o que os pais falam? É bonitinho? É bem bonitinho, é bem fofinho, não dá para negar, né? A gente só não pode ficar reforçando. E a gente também, aí depende, né? Não precisa criticar, tá falando errado. Não, a gente pode repetir a frase. Sim. Falando mais na questão da psicologia, né? Sim. A gente não precisa reprimir aquela fala. A gente fala a mesma coisa que a criança falou, porém com a palavra correta, né? Agora não me vem na mente nenhuma palavra. Não, mas olha, eu uso muito no meu trabalho e isso também orienta sempre os pais com relação a essa questão. Porque até alguns anos atrás era muito comum que os pais falavam, não, para de falar errado, fala certo, né? Essa cobrança, essa questão assim, né? Muito dura com a criança. O que eu sempre oriento os pais dos meus pacientes é, vamos falar a mesma palavra, ele falou errado, vamos falar a mesma palavra, tá? E quando ele falar errado, a gente não vai falar que falou errado, a gente vai falar assim, não entendi, você pode repetir? Né? Porque com o trabalho de repetição, e se você falar a palavra certa para ele não querer imitar, não querer repetir, ele vai acabar acertando. E daí ele vai começar a falar corretamente. Então eu também não gosto dessas atitudes de fala certo, né? Você vê, por exemplo, em alguns casos, a gente, por exemplo, se pega uma criança com gagueira, né? E tem alguns pais que às vezes não têm aquela paciência para trabalhar, porque a criança com gagueira é questão de ansiedade, né? É uma questão, né, muito grande de ansiedade para querer falar e acaba criando essa situação de que ele não consegue se travasse. Isso, como se travasse e não consegue falar. Então, assim, eu sempre falo para esses pais, a gente vai dar o tempo que ele precisa para ele falar o que ele tem para falar, né? A gente não vai ficar falando, fala direito, né? Ou completando a frase. Ou completando a frase para ele. Deixa ele... Sim, eu sempre oriento assim, deixa ele ter o tempo dele para ele responder. Pede só para ele assim, respira com calma e fala. E Ana, agora aproveitando o gancho, né? A ansiedade, ela é algo que a gente tem uma predisposição genética ou ela é algo que a gente adquire? Porque aonde que eu quero chegar com essa pergunta, né? Os filhos, eles vendo o pai ansioso, né? Tendo isso, eles tendem a tornar-se ansiosos ou isso é algo que a gente tem conosco? Colocar numa sinuca de bico, né? Vai lá.
Então, a ansiedade, como qualquer outra coisa, né, não tem pra gente da psicologia, não é redondinho, fechadinho. Para cada pessoa é de uma forma diferente, tá? Porém, a gente sabe que sim, tá? Se você vier aqui todo esbaforido, meu Deus do céu, preciso te contar o que aconteceu. Daqui a pouco eu já vou, meu Deus, mas me conta, Álvaro. Daqui a pouco a gente já vai estar fazendo do mesmo jeito que aquela pessoa chegou, né? Porque é um comportamento que é muito fácil de ser copiado, por exemplo, né? Então, sim, pode ser uma questão genética, tá? Como pode ser ambiental. Porém, vou abrir um parênteses, tá? A ansiedade é uma emoção básica. O que é uma emoção? Uma emoção é aquilo que a gente sente, que a gente não tem controle. Eu quero controlar. Não dá para controlar, desculpa, né? Não dá. Emoção básica: alegria, tristeza, raiva, medo, ansiedade, tá? O problema é quando eu tenho uma frequência muito grande que eu sinto essa ansiedade, ou esse medo, ou essa tristeza, né? A frequência e a intensidade, né, que eu sinto isso. Então, é muito difícil eu lidar com isso. E aí começa a se tornar um transtorno, né? Para a gente saber quando sai do normal, do natural para um problema, é só eu pensar, né? Isso está me gerando transtornos nas minhas relações, no meu ambiente, né? E aí, ou comigo mesmo, na própria relação com a gente mesmo. E aí a gente vai aí desmistificar um monte de coisa, porque hoje a gente tem um monte de transtorno, né? A gente começa a se identificar com isso, com aquilo, com aquele outro, tá? Mas sim, pode ser adquirido, né? Às vezes eu amo trabalhar, mas se eu tô num ambiente de trabalho, né, que eu não sou bem quisto, né, ou que eu sou muito exigido, meu trabalho não é reconhecido, daqui a pouco Existe muita cobrança, né? daqui a pouco o meu comportamento ele vai ser alterado, tá? E se eu não conseguir me desligar que o sofrimento está sendo tão grande nesse ambiente de trabalho, daqui a pouco eu vou lá para minha casa e aí a gente desloca esse sofrimento aqui lá para os integrantes da minha casa, da minha família, e aí a ansiedade que não existia lá passa a existir também, tá? Porém, também existe sim uma ansiedade que já é inata, né? Que a gente tem tendências, né, a ser ansioso. Voltando agora um pouquinho no desenvolvimento ali, na primeira infância, né? E relacionando com a família, né? Então hoje a gente vive num país em que grande parte, ou melhor, vou reformular, né? Boa parte das mães, elas são mães solteiras, né? A gente tem uma taxa muito alta no Brasil, eu não vou saber acertar, mas a gente sabe que boa parte das mães são mães solteiras. A ausência do pai, né? Homem, né? Nos primeiros 3 anos, como que ele influencia no desenvolvimento da criança? E isso pode sim gerar uma insegurança, uma ansiedade, um estresse pro filho. Mas eu depois eu vou complementar. Pode falar. Tudo bem. Porque assim, ó, quando o neném nasce, o pai é importante sempre. E aí é o pai, não precisa ser aquele que né? Que fez a criança. É uma figura que representa a figura paterna, tá? Uma mãe pode exercer esse papel? Talvez, porque às vezes ela também faz muitas funções paternas, mas a gente precisa de alguém representando, por conta da questão da imitação que trouxe. Então, a gente precisa tanto da figura da mãe, não precisa ser a mãe propriamente dito, alguém que faça essa função, tá bom? Num casal, por exemplo, homoafetivo, né? Onde os pares são o mesmo, mas a gente também tem, cada um se identifica de uma forma, então a gente vai ter o papel, a figura da mãe sendo exercida, o papel e a figura do pai sendo exercido da mesma forma, né? E aí, voltando ali à questão, sim, faz falta, porque eu vou voltar lá quando o bebê nasce, né? Quando o bebê nasce, ele passa por um momento de dependência absoluta, né? Onde ele depende inteiramente da figura materna. Eu vou me referir à mãe, mas configura qualquer pessoa que faça esse papel, tá bom? Mas eu vou deixar a mãe para ficar um pouquinho mais fácil para exemplificar. Então, esse bebê ele não vai existir sem a mãe, porque ele precisa ser alimentado, porque ele precisa ajudar
né, a fazer o soninho, precisa limpar esse bebê, precisa cuidar desse bebê. Então, ele não existe sem a mãe, né? A partir ali dos 3 meses, esse bebê, ele começa a sair desse momento de simbiose, porque até agora ele existiu só com a mãe, né? Exato. E aí ele sai para fora, ele precisa ir entendendo que ele não é mais a mãe, porque ambos são os mesmos. Tanto é que a gente pode ver até uma mudança, às vezes, no comportamento da mulher, né? Ela começa a tomar um banho mais demorado, às vezes ela arruma um pouquinho mais o cabelo, né? Porque ela passou ali uns 3 meses, assim, né? Voltada para o bebê, tá? E aí o pai começa a ter mais espaço para entrar nessa relação, né? Eu acho que o pai deve estar presente sempre, ajudar a mãe, né? Lá na ultrassom, Sim. nas dores, no Concordo parto, contigo. né? E tudo mais. E aí essa criança ela vai saindo dessa dependência absoluta e vai reconhecendo ou que existem outras pessoas, né? E aí essa dependência vai lá até uns 2 anos, né? E aí, só que aí a gente vai saindo de uma dependência mais absoluta para uma relativa até que a gente chegue no momento mais independente da criança, né? E a presença do pai é extremamente importante porque é ele que vai facilitar e ajudar a romper um pouquinho esse vínculo extremo da mãe e do bebê, tanto para a figura da mãe quanto para o bebê. Meio que pelo lado bom, roubar a criança da mãe e levar a criança pro mundo, né? Pro mundo. Porque as funções paternas, elas estão bem vinculadas a essa questão de segurança, de deixar a gente seguro e autonomia, trazer autonomia. Não sei se o pai de você, né, se vocês mesmos já fizeram essa brincadeira com a criança. Vem cá, tá? A criança tá num lugar alto, né? Vem cá, pula aqui, vem aqui que eu te seguro, né? A mãe, às vezes, ela não vai conseguir fazer essa brincadeira porque ela é proteção, ela tem medo. O pai não, o pai ele sabe, Uhum. essa autonomia, a coragem. E a gente consegue, pelo menos assim, como a gente lida com pessoas, né? Por mais que não seja a área que a gente trabalha, a gente consegue observar que a pessoa que foi criada sem a presença do pai, né? Não necessariamente que ela não tenha um pai, mas seja um pai ausente, a gente vê que ela tem dificuldade de iniciar projetos, tomada de decisões, e é uma pessoa mais insegura, né? E não sei se isso tem relação ou não, né? Mas é uma coisa que eu observei, né? Então, na área de atuação, da minha área de atuação, na fono, no caso, né? O que eu observo muito? Geralmente, quem mais toma frente, no caso do tratamento, né? De trazer a criança para a terapia é a mãe, né? Existem pais que participam? Sim, existem. Que às vezes vêm os dois, eles se alternam para trazer a criança, mas em muitos casos, às vezes, é só a mãe. E também acontece assim, que só a mãe participa de tudo, só a mãe é que toma as decisões, né? E lá em casa, por exemplo, na questão da estimulação, na questão do trabalho com a criança em casa, não tem participação do marido, né? Eu observo isso no trabalho que a gente faz com os pacientes e você nota que isso também é uma coisa que interfere um pouco na questão do trabalho da gente. Uma questão muito de pessoa para pessoa, né? Sim. Mas a mãe, como ela tá muito tempo com o bebê, então ela começa a perceber que tá um pouco diferente, porque daí essa mãe tá levando na creche. Aquela criança tá fazendo aquilo, a minha criança não tá fazendo ainda. E ela começa a questionar aquela criança. Não tem problema que ela não tá fazendo, né? Sim, Não, sim. mais comum que a gente tem. É A gente verdade. precisa entender por que aquela criança não tá fazendo. Não configura uma doença ou um transtorno, né? Mas é um complemento. Então ela começa a observar, meu filho não tá fazendo isso, e ela começa, né? Porque daí ela leva lá na dança, daí ela leva lá no judô, daí ela sai com algumas amigas e também leva os bebês, né? E aí ela tem essa troca com outras mães, né? Então ela começa a observar e ficar um pouco mais atenta, e ela vai trabalhando isso. Para alguns pais, às vezes, é só o choque do diagnóstico. Já veio o diagnóstico, o que eu vou fazer agora? Né? Acontece com muita frequência de pais abandonarem lares, né? Sim. Pela dificuldade de lidar com filhos, às vezes, que não correspondem à expectativa, né? Acho que hoje, com a evolução aí da nossa sociedade, né? Talvez os pais estão ficando um pouquinho mais participativos.
Até porque esse pai, ele é provedor. Então, se a mãe precisa levar na terapia, porque alguns diagnósticos, né? Alguns médicos dão lá 20, 30 horas de terapia. Isso é de coisa, né? Essa criança vai ficar muito tempo fora. Quem que vai fazer isso, né? Então, a gente precisa ter um membro dessa família. E mesmo que seja, né, uma estrutura não tão rígida assim, né? Mas precisa levar nas terapias. Às vezes acontece mais de uma vez na semana. Então, a gente precisa ter alguém provendo também para dentro. Sim. Isso também é um fator. E isso é muito legal, assim, eu gostaria de aproveitar o gancho, né? E agora a gente sair um pouco da criança e entrar nos pais, né? Como que é esse primeiro contato dos pais saberem que o filho ele tem algum diagnóstico, né? Porque muitos trazem para fisioterapia e não aceitam, ou um dos pais não aceita o diagnóstico, né? Porque eu realmente imagino que deve ser algo um pouco um baque, né? Às vezes não sei nem se a palavra certa é aceitação, né? Mas às vezes não sei se a ficha não cai ou não querem aceitar mesmo, né? E como que isso impacta no tratamento da criança? Porque se os pais não aceitam que a criança tem uma doença, alguma patologia, algum diagnóstico, né? Como que a gente vai tratar algo que a gente não aceita, né? Então, existe essa necessidade, né? E muitas vezes o que a gente acaba vendo é pais que às vezes procuram 3, 4 médicos porque acha que o médico não sabe ou às vezes não aceita o que o médico fala e a criança às vezes acaba perdendo uma janela de tratamento, né? A gente passa pela negação. A negação faz parte do processo do luto. Então, eu espero que o meu filho seja perfeito, né? Então, tem lá uma mulher gestante. Muita saúde, que, né? Só, tanto faz por menino ou menino, mas que venha perfeito. O que seria essa perfeição? Né? Então, a gente fica em busca desse neném perfeito. Quando eu acesso que esse meu neném, ele não é perfeito, eu vivencio o luto. E aí o luto é tudo aquilo que corresponde a algum tipo de perda, né? Eu tinha uma expectativa sobre algo e perco essa expectativa. Também pode ser a morte, né? Mas nesse caso não, seria uma expectativa. E a criança sente isso, né? Ela vai ser negligenciada, isso é? E aí, por isso que hoje tá quanto antes, né? Um tratamento precoce melhor. É verdade, porque assim a gente percebe que geralmente são mais os pais, né? Os pais que tem essa questão de não ter não saber lidar corretamente com o luto, com essa questão dessa que a criança não é uma criança perfeita, não é uma criança, né? Como ele estava esperando, né? Eles têm uma dificuldade muito maior de lidar com isso, até porque como a mãe tem aquela relação mais próxima com a criança, né? Ela mesmo de repente tendo dificuldade de aceitação, mas ela sabe que aquele ali é seu filho e que ela precisa se dedicar para esse filho. Já o pai, muitas vezes pela não aceitação, acaba mesmo abandonando, né, a família por essas questões, né? Pelo menos é o que eu percebo às vezes também quando a gente entrevista os pais dos pacientes, né, quando a gente faz a anamnese, né? A gente consegue observar algumas coisas nesse sentido assim também. E isso é legal, né? Porque aqui na clínica Fisiofarm, né, que é o nosso principal parceiro e patrocinador, né, a gente consegue trabalhar tudo isso de forma global, né? Então, vocês acabaram comentando antes sobre a dificuldade de ter tantas horas de terapia, né? Então, muitas vezes é difícil você tirar uma criança, tirar de um lugar, depois você leva para outro, tira de outro, leva para outro. Então, muitas vezes os pais acabam procurando a clínica Fisiofarm justamente por a gente ter tudo aqui concentrado, né? Então, a criança ela sai de uma terapia, entra em outra, sai da outra, vai para outra, e a gente acaba tendo essa conversa mais formalmente, né? E podendo trocar essas figurinhas, né? Para melhorar no tratamento dessa criança e ter um prognóstico melhor, né? Então, assim, a gente agradece muito a clínica pelo apoio. E agora, Álvaro, eu queria falar outra coisa também. O que a gente acabou de falar, né, é muito importante, porque se os pais, eles não conseguem contribuir para o tratamento, né, porque como vocês falaram, a parte que a criança está em tratamento é uma mínima parte da semana dela. Então, existe a necessidade de apoio dos pais para o tratamento,
para que a gente consiga gerar um máximo de repetições e essa criança consiga fixar melhor o que está sendo passado para ela. Seja tanto na parte motora, na parte cognitiva, na fala ou em outros fatores, né? Porque quanto mais a gente insistir naquilo, né? A gente acaba ensinando aquele ato pro cérebro, né? Sim, eu sempre digo que assim, ó, o meu trabalho terapêutico, ele é dividido da seguinte forma: 60% desse trabalho é os pais que vão fazer em casa e 40% eu faço aqui. Porque como você estava falando, a gente tem atendimento dos pacientes uma vez por semana, né? A maioria, por causa de questões de agenda, a gente só tem uma vez por semana. Então você pensa, esse paciente só vem um dia na semana, 30 minutos, daí só vai vir na outra semana. Então, se não houver o comprometimento desses pais de, por exemplo, a gente manda exercícios para eles treinarem em casa, fazer exercícios ou fazer orientações sobre questão de estimulação. Se esses pais não dedicarem um tempo durante toda a semana para dar esse auxílio para o terapeuta, é óbvio que o processo terapêutico vai levar mais tempo, né? Vai exigir mais tempo para a gente conseguir os resultados. Quando há a participação dos pais, e os pais são engajados no processo terapêutico, o resultado é muito, muito mais rápido, né? E engraçado, né? Só um adendo, né? A gente consegue perceber quando a criança ela faz os exercícios em casa e quando elas não fazem. Por mais que a gente sempre pergunte para aí, papai, vocês conseguiram fazer? Ele pode falar que sim, mas se ele não fez, a gente percebe na evolução da criança, né? Sem dúvida. Eu mesmo, no meu trabalho, eu já sei quando o paciente treinou a semana inteira os exercícios ou quando só fez naquele dia que ele está vindo para terapia dentro do carro. A gente já percebe porque você já sabe que ele não vai conseguir fazer da forma correta, não vai conseguir o resultado que a gente estava esperando. Não é algo natural, né? Exatamente. E a gente perde também de trabalhar a questão da autoestima, né? E da autoconfiança com a criança. Porque no começo pode ser penoso, né? Sim. Eu lembro do meu sobrinho menor, né? Que ele tá fazendo ainda, né? Acompanhamento, tanto no reforço da escola, quanto com a psicopedagoga. E no começo ele parecia que ele não queria muito, né? Depois ele começou a ficar ansioso, aquela ansiedade gostosa, né? Não aquela ansiedade Empolgação, né? que a gente estava citando. Então, ele começou a ficar, né, empolgado, acho que essa palavra é mais adequada, né? Por quê? Porque ele começou a perceber evolução, então ele não conseguia ler. Agora ele consegue ler, e isso vai estimulando a questão da autoestima, da autonomia da criança, desenvolvimento. Feito, isso mesmo. Então, assim, e também vai tirando um pouquinho do fardo dos pais. E querendo ou não, por mais que a gente tenha amor extremo ali às crianças, mas querendo ou não, é dificultoso, né? A gente fica com aquela expectativa. Vê o quanto que às vezes a criança está sofrendo até mesmo na escola, por interação com outras crianças. Então, isso é um facilitador para todo mundo, né? Para o terapeuta que está aqui, que fica feliz, né? Que está tendo evolução, né? Está seguindo o trabalho, né? Enquanto para a família, para a criança, ainda mais. E senão até vira um bloqueio, né? Porque se a criança ela ganha uma tarefinha e ela não treina, e ela chega aqui e não consegue fazer, eu acho que isso, ao decorrer dos tempos, ela vai associar algo negativo à terapia. Porque toda vez que ela vem aqui, ela não treinou, não consegue fazer em casa. Por mais que eu acho que ela faça aqui, né? Ela precisa desse treino. Então, é até engraçado porque quando eu era menor, né? Eu tinha dificuldade de fazer as tarefas de casa, de escola mesmo, né? E eu chorava porque não conseguia fazer. E eu lembro que a minha mãe, ela sentava, botava o caderninho lá, ajudava. Quando ela não tava, ela mandava pro meu irmão mais velho, né? E até eu conseguir fazer, explicava de um jeito, explicava de outro. E eu acho que foi um momento assim que eu tive muito dificuldade de começar a aprender a escrever e a ler, sabe? Eu acho que eu fui um dos últimos assim da turma a conseguir aprender a ler e escrever na época, né? E criava essa barreira, então gerava uma pressão em cima de mim, né? Que era criança na época. Mas ao treinar, ao repetição, ao fazer aquilo, com o tempo, eu fui aprendendo.
né? Uhum. Então, às vezes, eu acho que falta um pouquinho de... Eu sei que ao mesmo tempo é difícil, né? Porque existem outros fatores, né? Mas quando a gente tem esse apoio, eu quero deixar bem frisado, né? Que é muito importante, né? É que exista esse apoio da família. Não necessariamente só o pai e a mãe, né? Mas a família como um todo. Vários estudos aparecem, né? Porque a família, ela pode ser tanto um facilitador quanto uma barreira, né? E aí a gente que vai escolher que lugar nessa relação que a gente vai ter, né? Se a gente vai ajudar essa criança, se vai acolher, se vai estimular, se vai ajudar a fazer as tarefinhas, ou se vai, às vezes, melhorar alguns comportamentos para que a criança não tenha mais outros que às vezes não são É, tão funcionais e adequados. exato. E assim, ocorre muito também aquela coisa assim, a criança fez terapia nessa clínica, foi para outra, foi para outra, foi para outra. Então, assim, esse rodízio que ocorre. E muitas vezes o problema não é o terapeuta, não é o profissional que está tratando essa criança, mas o problema é a família em não se engajar nesse tratamento, né? E achar que é puramente obrigação do terapeuta o resultado e resolver o problema. E eu já tive um caso assim aqui na clínica, né? De um pós-AVC, paciente adulto, né? Então, quando a gente fala de uma doença neurológica, a gente tem que entender que o AVC, ele é uma lesão do encéfalo permanente. Então, não é que a pessoa não é que o paciente não vá melhorar, né? Existe um fenômeno chamado neuroplasticidade, que é a capacidade de a gente adaptar os nossos neurônios a fazerem novas conexões corticais, né? Porém, é como se fosse uma empresa, né? Quando um funcionário falta e a gente bota outro no lugar, ele vai executar a função? Ele vai executar, mas não vai executar com a mesma classe que o outro. Então, tudo isso demanda tempo, demanda dedicação, né? E às vezes acho que falta esse entendimento, né? Então, uma das coisas que eu quero deixar bem claro, né? É que cada paciente, ele vai ter um prognóstico e ele vai ter um tempo de tratamento, né? Então, cada paciente, ele é único. Então, tudo vai depender do ambiente que ele vive, do ambiente que ele é estimulado, né? Eu acho que uma das coisas que a gente não falou é o ambiente, né? A gente tem falado bastante dos pais, mas tudo aquilo que a gente vivencia, ela influencia no nosso comportamento, na nossa rotina, nossa qualidade do sono, né? Então, a gente sabe hoje que quando a gente dorme, né, a gente vai produzir a nossa melatonina e é durante o sono que a gente vai armazenar toda a nossa memória, é durante o sono que a gente vai fazer o reparo tecidual, o reparo ósseo e o crescimento, né, a fase de crescimento é tudo durante o sono. Então, se essa criança ela não tem uma rotina, ela não dorme nos mesmos horários, ela não acorda, tanto faz, vamos deixar ela acordar, a gente acaba impactando diretamente nisso, né? E a gente acaba vendo muitas pessoas que têm déficit de atenção, outros distúrbios por uma qualidade de sono ruim. E lembrando que a qualidade de sono não é quantidade de horas, né? Mas sim um sono bem dormido. Então, para a gente dormir bem, a gente sabe que as primeiras horas após o sol se pôr são as principais horas que a gente produz a melatonina, né? E aí o uso das telas, né, associando a nossa conversa anterior lá no comecinho, né, vai inibindo um pouquinho, porque como tu trouxe, né, começa a entardecer, ela vai aumentando a melatonina, né, que é o hormônio indutor do sono, né, vai aumentando esse pico, até que ela alcance esse pico, né, quando ela alcança esse pico, 10 horas, o que a gente tá fazendo? Tá no celular, às vezes é a hora que a gente, É verdade. né, do trabalho. Então, assim, ó, não tem como não usar o celular. Então, vai ali, coloca naquela funçãozinha para a tela ficar amarelinha, né? Opte por óculos, por exemplo. Vou citar meu sobrinho de novo, só que é seu sobrinho maior, né? Ele tem que usar óculos agora. E o que acontece? Às vezes fica na televisão, às vezes usa o celular, eles quase nem usam o celular, eles nem têm celular, né? Mas quando foi feito o óculos, eles colocaram aquela lente que é especial para proteção mesmo à luz azul. Então, são coisas que a gente pode procurar também para proteger as crianças, né? Porque não tem como a gente estar longe disso,
porém isso atrapalha consideravelmente, né, nessa produção e para a gente alcançar esse pico, né, da melatonina. É muito interessante isso, né? Então, assim, para a gente encerrar, né, eu gostaria de algumas considerações finais. Eu gostaria de saber de vocês, né, o que que os pais podem esperar de um fonoaudiólogo, de uma psicóloga, né, especialmente do Álvaro e da Ana Paula, né, em relação à segurança, né? Como que vocês conduzem, em relação a como vocês conduzem o trabalho de vocês com os filhos? Falando. Então, tudo bem, né? Então, cada pessoa trabalha de uma forma diferente, né? Então, a gente não está menosprezando, a gente está trabalhando a questão do cuidado com essa criança. E não tem como falar da criança sem falar, como tu trouxe, do ambiente, da rotina, né? E da família. Quem são essas pessoas? Que escola é essa que ela estuda, né? Então, um diferencial que eu acho que é bem importante é quando a gente trata a criança, a gente precisa tratar todo esse meio, né? Uma forma que a gente utiliza muito é a questão de pedir mesmo para os pais mandarem foto, mandar vídeo dessas crianças, porque o consultório, o setting terapêutico, desculpa, é um ambiente que a gente tem como controlado. É tudo fechadinho, a criança às vezes aquele comportamento não aparece numa sessão, né? Vai aparecer onde? Vai aparecer fora. Então, a participação dos pais é bem importante. Um detalhe mais importante ainda é nunca apresentar esse tipo de fala de comunicação com o terapeuta na frente da criança, tá? Porque isso danifica a relação que ela tem, a confiança que ela tem tanto com o terapeuta quanto com esse adulto que seria para proteger ela, e ela começa a não gostar mais de vir. Foi feita a colocação. A gente marca, né? Devolutivo, anamnese inicial, Isso. né? É uma coisa que é o primeiro contato que a gente tem com os responsáveis. Depois a gente tem as devolutivas. Hoje em dia a gente tem, às vezes, troca de mensagens, e-mail, depende como cada profissional quer trabalhar, né? Então, o diferencial acho que é trabalhar para além do consultório, né? Eu, com algumas crianças, eu também trabalho, né, de forma para além do consultório. Então, a gente vai ou no museu, ou vai no shopping, ou vai fazer alguma coisa que, onde aparece aquele problema da criança, a gente vai lá para ajudar ela. Então, acho que é mais ou menos essa mensagem que eu quero deixar. A questão de acolher e proteger essa criança, né? E lembrar que o profissional também está aqui para proteger essa criança e também os cuidadores. Sim, perfeito. Eu também procuro sempre passar muitas orientações para esses pais, né? Deixar eles confortáveis com relação a como a gente vai trabalhar com essa criança, de que forma a gente vai fazer, principalmente na questão de estimulação de linguagem, como a gente vai trabalhar essa estimulação de linguagem. A gente explica para eles que é a questão do lúdico, que a gente tem que trabalhar o lúdico. Existem pais que às vezes têm dificuldade de entender que a gente precisa ficar sozinho com a criança na terapia, porque a presença deles pode tirar o comportamento da criança, tira o né? foco daquilo que a gente precisa trabalhar e a criança fica o tempo todo indo em busca desse pai ou dessa mãe. Não é uma questão de que a gente não queira simplesmente, mas é uma questão pelo processo terapêutico que a gente precisa fazer, é que a gente faz essa solicitação. Eu sempre oriento os pais dos meus pacientes. Precisa tirar dúvidas? A gente pode marcar uma sessão em que a criança não vem junto para a terapia, e a gente pode conversar, tirar dúvidas, passar orientações. Então, estou sempre aberto a esse tipo de conversa com os pais, né? Acho que é importante, acho que é um auxílio bom para eles, né? E, claro, eu sempre me preocupo muito com o meu paciente. Às vezes a criança, por exemplo, chegou para terapia e de repente não está num dia legal, e pode acontecer, porque a criança, de repente, dormiu antes de vir para a terapia e não era para ter dormido, daí ela vem com sono, ela não quer fazer terapia, aí ela chora. É óbvio que ele vai entrar comigo chorando, ou não, né? Ou se ele começar a chorar, é óbvio que eu não vou deixar o tempo todo da terapia ele chorando lá. É óbvio que se eu perceber que essa criança não está legal e eu não conseguir acalmá-la, é óbvio que eu vou lá pedir para o pai vir, né? Chamar os pais para tentar acalmá-la e acolhê-la, né?
Então, assim, eu sou muito aberto a essas questões, assim, ou seja, de acolhimento, de trabalhar esses pais, trabalhar a criança, porque acho que é importante para o processo terapêutico todo. E precisa ser trabalhado a criança nas adversidades. O próprio choro é uma linguagem, é uma comunicação, Sim, né? sem dúvida. E aí, ou, por exemplo, para mim, se ela não quer entrar, por exemplo, na sala, o que está acontecendo que ela não quer? Será que é por causa de mim? Será que é por conta da pessoa que está trazendo? Será que ela não está num bom dia? O espaço não está acolhedor? Então, a gente também trabalha tudo isso, porque às vezes ela também não quer entrar lá na escola, né? Aí é que ela sempre quer entrar. Não, calma, então a gente vai aproveitar que ela também não quer entrar, né, para trabalhar coisas que isso também aparece nesse outro ambiente. Então, tudo que acontece com a criança, às vezes é estranho, né, para os pais, para a figura da mãe, que é muito protetora, né, confiar nesse profissional, mas o profissional, ele precisa também trabalhar com essas adversidades. E isso é legal, porque quando a gente traz para nós que somos adultos, né? Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente não tá legal, tem dias que a gente tem preguiça de trabalhar, tem dias que a gente não quer ir pra academia, não quer fazer atividade física. Então, é algo entendível, né? Eu gostaria de coração de agradecer vocês dois pelo bate-papo, muito legal, tá? Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao nosso parceiro, a nossa clínica Fisioform, né? Então, aqui a gente tem atendimentos multidisciplinares, né? Então a gente trabalha com todas as áreas da fisioterapia, a gente trabalha com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, acupuntura, RPG, pilates, entre outros serviços que você pode acessar no site e a gente vai deixar o link aí embaixo. Se você acompanhou até aqui, a gente agradece, muito obrigado. Deixe nos comentários a sua opinião, suas dúvidas e a gente estará respondendo assim que possível. O Instagram do Álvaro e da Ana Paula, eles vão estar embaixo e qualquer dúvida vocês também podem entrar lá e estar entrando em contato. Muito obrigado.